Eu nunca, ao ouvir o que fizemos, faço exatamente o que só faço e tentar me livrar do ABBA. A música do ABBA marcou várias gerações. Suas canções foram hinos de amor e desamor. Mas por trás do brilho do glamour havia tensões, segredos e uma verdade que foi amplamente suspeitada e que finalmente veio à tona. Benny Andersson quebrou seu silêncio em uma rara e sincera revelação. Qual era a verdade oculta sobre a qual os fãs do ABBA especularam por anos? Foram lutas pessoais, conflitos internos ou algo ainda mais profundo? A fama tinha um preço. Enquanto o ABBA dominava as paradas de sucesso, a vida pessoal de seus membros estava desmoronando. Qual foi o papel de Benny em alguns dos momentos mais dolorosos da banda e por que ele decidiu falar agora? Fique conosco para descobrir a impactante realidade. As batalhas de Frida Langstad e a separação do ABBA. Imagine um mundo vendo como 4 artistas suecos tornaram a realeza do pop. As luzes brilhantes do período disco dos anos 70 e as canções contagiantes do ABBA enchendo estádios. No centro de tudo isso estavam Benny Andersson e Annie Frida Langstad, um casal famoso tanto na vida quanto na música. Mas por trás dos sorrisos perfeitos, das apresentações coreografadas, das lantejoulas e das harmonias, se aproximava uma tempestade. Algo estava se gestando. Por muitos anos os fãs acharam que a separação do ABBA era apenas fruto do tempo, das mudanças de moda e dos desacordos individuais. Andersson agora falou. Eu nunca, ao ouvir o que fizemos, consigo simplesmente escutar. Faço exatamente o que sempre fiz. Analiso, revisito, tento me livrar do passado. Com essa frase crua e honesta, Benny Andersson, um dos pilares do ABBA, abriu a porta para uma verdade que ficou enterrada por décadas sob o ouro do sucesso. Por anos, o mundo dançou ao som de Dancing Queen, The Winner Takes It All e Mamma Mia. As canções do ABBA tornaram-se hinos universais sobre amor, perda, celebração e dor, tudo embalado por melodias doces, produção impecável e vozes femininas hipnotizantes. Mas o que pouco sabiam é que cada nota vinha do lugar real, profundo e por vezes insuportável. No centro dessa tempestade dourada estavam Benny Andersson e Annie Frida Langstad, um casal adorado pelo público, um duo aparentemente invencível tanto no palco quanto na vida. Mas, aos poucos, os sorrisos foram ficando mais contidos, os olhares mais distantes. A química no palco mascarava o esgotamento nos bastidores. O fim do relacionamento entre Benny e Frida não foi súbito. Foi uma erosão lenta, alimentada por turnês exaustivas, decisões criativas tensas e o desgaste natural de viver sob um microscópio global. A fama pressionava, sufocava. E a arte, ironicamente, era a única forma que encontravam para gritar em silêncio. As canções mais bonitas que escrevemos nasceram dos momentos mais dolorosos, confessou Benny. Eu e Frida já não nos encontrávamos como antes. Dormíamos sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Ao contrário de outros grupos, o ABBA não lavava roupa suja em público. Lavava-a nos estúdios. Knowing Me, Knowing You, One of Us, When All Is Said and Done. Canções que são como simples baladas pop, mas eram retratos fiéis de casamentos desfeitos, de corações partidos ainda a pulsar em uníssono por uma causa maior, a música. Quando Frida cantava com os olhos marejados, o público aplaudia a emoção, mas poucos compreendiam que aquilo era real. Que cada nota vinha de um processo de separação interna, de uma dor tão profunda quanto as harmonias que construíam juntos. Durante anos, Benny permaneceu calado. Evitava entrevistas íntimas, recusava rótulos. Afastou-se do palco e mergulhou na composição instrumental, longe do pop que o consagrou. Mas o silêncio também pesa. E foi com a maturidade e o distanciamento emocional que, décadas depois, ele decidiu falar. O ABBA nunca foi só alegria. Havia beleza, sim, mas também havia sacrifício. E foi isso que os fãs sentiram sem saber porquê. Porque a música não mente. A realeza do pop sueco pagou caro por seu trono. O fim do ABBA não foi apenas o encerramento de uma banda. Foi o encerramento de uma era, pessoal, artística e emocional. Para Benny, falar agora é uma forma de dar paz ao passado. De reconhecer que a glória custou caro e que nem tudo que brilha sob os holofotes é leve. Frida, por sua vez, reinventou-se. Manteve-se mais reservada, encontrou paz na espiritualidade e hoje é lembrada não apenas por sua voz poderosa, mas pela força com que atravessou os anos mais turbulentos. O ABBA voltou aos palcos décadas depois, de forma virtual, num espetáculo impressionante de tecnologia e nostalgia. Mas para Benny, a verdadeira volta estava nas palavras ditas fora da música. Palavras que encerravam um ciclo, que revelavam o que muitos sempre souberam, mas nunca ouviram em voz alta. A música salvou-nos e destruiu-nos ao mesmo tempo. Hoje,
Eu aceito isso. Finalmente. Enquanto o mundo dançava ao som de Jim. Jim, Jim, e voz, o ABBA desmoronava por dentro. As duas relações amorosas que sustentavam o grupo, Benny e Frida, Bjorn e Agneta, estavam à beira da ruptura. Em 1979, Bjorn e Agneta divorciaram-se. 2 anos depois, foi a vez de Benny e Frida. Mas, ainda assim, o grupo continuava. Apresentavam-se juntos, sorridentes, impecáveis. As separações foram mantidas em silêncio pelo máximo de tempo possível. Não por hipocrisia, mas por medo de destruir algo maior do que eles. Estávamos a criar arte sobre a nossa própria dor, confessaria Frida muitos anos depois. Era tudo tão verdadeiro que doía cantar. Durante as sessões de gravação, o estúdio tornava-se um campo emocional. Era ali que mágoas não ditas encontravam melodia. Era ali que as discussões acabavam em letras. Benny e Bjorn compunham, Agneta e Frida interpretavam, como se as suas próprias vozes servissem para cantar o que já não conseguiam dizer um ao outro. Canções como The Winner Takes It All, Sleeping Through My Fingers, One of Us When All Is Said and Done deixaram de ser apenas músicas. Eram confissões públicas camufladas de pop perfeito. Agneta, de voz cristalina e olhar perdido, quase chorava em estúdio. Frida cantava com ferocidade emocional, como se cada verso fosse uma libertação. Anos depois da separação, Benny foi o primeiro a falar abertamente sobre o peso emocional do ABBA. Explicou que houve amor verdadeiro, mas também negligência. Disse que não se orgulhava de como lidou com certas situações, que talvez o sucesso os tenha tornado menos atentos uns aos outros. Frida, por outro lado, refugiou-se. Após a separação e o fim do ABBA, afastou-se dos palcos. Viu o falecimento da sua filha em 1998 como um golpe quase irreversível. Reapareceu apenas décadas depois, com um ar sereno e distante, carregando no rosto a paz dura de quem sobreviveu a muitas vidas numa só. Em 2021, o ABBA anunciou inesperado, voltariam como avatares digitais, num espetáculo chamado Voyage. Pela primeira vez em quase 40 anos, Benny, Bjorn, Agneta e Frida trabalharam juntos novamente. Não como antes, mas como pessoas que finalmente se permitiram olhar para o passado com maturidade e até carinho. Não somos mais os mesmos, mas somos os únicos que viveram aquilo. E agora podemos finalmente honrar o que fomos, sem fugir da verdade. Benny Andersson. Voyage não foi apenas um show. Foi um ritual de encerramento. Um ato de reconciliação com o tempo, com os erros, com os amores partidos e com as canções que jamais deixaram de tocar. E Benny Andersson, ao quebrar o silêncio décadas depois, apenas confirmou que a música já gritava desde sempre. O ABBA não era uma fantasia, era uma verdade dolorosamente bela. Benny nasceu em Estocolmo, Suécia, no dia 16 de dezembro de 1946. Cresceu num lar modesto, numa Suécia pós-guerra onde a cultura popular florescia discretamente entre invernos rigorosos e tradições familiares rígidas. Mas algo distinguiu desde muito cedo. A música era o idioma da sua casa. O pai e o avô tocavam acordeão. Aos 6 anos, Benny já dominava o instrumento de ouvido. Nunca teve formação musical formal nos primeiros anos, mas ouvia, imitava, sentia. A música não lhe era ensinada, era absorvida como ar. Essa ligação emocional e intuitiva ao som moldaria toda a sua carreira. Aos 18 anos, abandonou os estudos. Entrou para a banda The Upstars, considerada a Beatles sueca. Foi com eles que Benny aprendeu a lidar com o estrelato, as turnês, a pressão de escrever hits, a euforia das fãs. Lá conheceu Bjorn Ulvaeus, com quem criaria uma das parcerias mais icónicas da música pop. Nos anos 60 e 70, a Suécia passava por uma revolução cultural silenciosa. E Benny, com seu cabelo comprido, o piano elétrico e o talento natural para melodias, representava uma juventude sueca em transformação. Quando ABBA nasceu, Benny já era um artista completo, mas não estava preparado para o que viria. Fama mundial, turnês exaustivas, gravações intermináveis e uma superexposição emocional que consumia relações pessoais. Casou-se com Frida Lindstedt em 1978, mas o casamento não resistiu à máquina do sucesso. Apesar de ser uma mente criativa prodigiosa, Benny nunca se sentiu completamente confortável nos holofotes. Ele era mais um artesão do som, não um popstar. Enquanto todos olhavam para os palcos, ele preferia olhar para as partituras. Era meticuloso, obsessivo. Dormia no estúdio. Regravava harmonias milimetricamente. Nunca quis ser famoso. Quis ser ouvido. Benny Andersson, após o fim do grupo, Benny entrou num período de introspeção. Com Bjorn,
Compôs musicais como Chess e o fenomenal Kristina Frandovmala, baseado em clássicos da literatura sueca. Aclamado pela crítica, o musical mostrou uma faceta mais erudita e emocional de Benny, distante dos sintetizadores dançantes dos anos 70. Casou-se com Mona Norclit em 1981, com quem permanece até hoje. Teve filhos, entre eles Ludwig Andersson, que se tornou produtor e hoje é um dos responsáveis pela produção artística do show digital ABBA Voyage. A relação entre pai e filho é marcada por respeito e uma partilha intensa de paixão pela música. Benny nunca escondeu sua ligação com a melancolia, um traço presente em muitas de suas composições, mesmo nas mais alegres. O som do ABBA tem camadas de tristeza sob a superfície reluzente. Isso é cultural, vem da alma sueca, da introspecção, do silêncio do inverno, e também profundamente pessoal. A alegria é mais bonita quando tem um pouco de dor por trás. Benny Andersson. Aos 70 muitos anos, Benny vive discretamente em Estocolmo. Dedica-se a compor para piano, participa em causas sociais e em projetos ligados à preservação da cultura musical escandinava. Anda de bicicleta, frequenta os mesmos cafés de sempre e continua a escrever, muitas vezes em silêncio, sem dizer a ninguém. Ele é, talvez, o oposto de um popstar clássico. Um homem que moldou o som de gerações, mas que sempre preferiu a sombra à ribalta, que escreveu hinos de multidão, mas que valoriza o silêncio. Depois de décadas a trabalhar em estúdios cheios de sintetizadores, voz, cordas e produção orquestral, Benny Andersson voltou às origens. Não ao acordeão da infância, mas ao piano, nu, solitário, puro. Em 2017, lançou o álbum Piano, com composições suas tocadas de forma íntima, como se estivéssemos sentados ao seu lado. Sem filtros, sem voz, sem danças, apenas ele, o instrumento e a memória. É assim que nascem as minhas músicas. No piano. Sempre foi assim. Era hora de deixá-las voltar para casa. Benny Andersson. O disco foi um sucesso inesperado, mostrando que, longe do espetáculo, havia um público faminto pela essência emocional das suas composições. Nele, canções como Thank You for the Music, The Day Before You Came e Let the Music Speak ganham uma nova vida, sem produção, mas com mais alma do que nunca. Benny Andersson nunca quis ser o rosto do ABBA, mas foi o seu coração. E, ironicamente, é hoje uma das figuras mais respeitadas da música europeia. Não apenas pelos hits, mas pela coerência, humanidade e profundidade que sempre manteve. Com mais de 50 anos de carreira, ele não precisa provar mais nada. Mas ainda assim, compõe, porque a música, para ele, não é palco, é casa. Benny não fala em religião, mas é visível em sua arte uma forma de espiritualidade discreta. As suas composições mais recentes, especialmente para piano e coros, evocam um tipo de paz quase sagrada. Não no sentido litúrgico, mas como quem contempla a vida com humildade e espanto. Ele raramente dá entrevistas longas. E, quando faz, escolhe bem cada palavra. Prefere os gestos pequenos à grandiosidade. Continua a compor, não por obrigação, mas porque a música é o lugar onde ele respira melhor. Fora dos estúdios, Benny leva uma vida calma. Casado com Mona Norclit há mais de 40 anos, mantém um círculo íntimo de amigos, um respeito profundo pela natureza e uma ligação muito forte à família. Com o filho Ludwig Andersson, compartilha não apenas o sangue, mas a paixão pela música e a integridade artística. Ludwig, hoje produtor e diretor criativo, foi peça-chave no renascimento do ABBA através do espetáculo Voyage. Mas Benny, mesmo entusiasmado, manteve-se fiel à sua sobriedade emocional. Foi lindo, mas não é voltar. É homenagear o que fomos, sem fingir que ainda somos. Benny, sobre a ABBA Voyage. Ele também é avô, e essa fase da vida trouxe uma nova ternura. Uma nova perspectiva. Com os netos, não fala de fama, nem de discos de platina. Mostra-lhes como tocar um acorde. Conta histórias da Suécia de antigamente. Ensina-lhes o valor do silêncio. Acorda cedo. Não por obrigação, mas por hábito. O corpo já conhece o caminho até à luz fraca da manhã sueca. Lá fora, talvez esteja nevando. Mas dentro da casa, reina o silêncio. Um tipo de silêncio que só se permite a quem já ouviu demais. Senta-se ao piano. Sempre o mesmo. Às vezes nem toca. Apenas pousa os dedos nas teclas e escuta. Não os sons, mas as memórias que vivem ali. Porque, para Benny Andersson, o piano não é um instrumento. É um espelho. Ele já não precisa correr atrás de nada. Nem da fama, nem do tempo, nem da perfeição. Já conquistou os palcos do mundo.
Já perdeu amores. Já reconstruiu afetos. Já viu multidões gritarem o seu nome sem nunca saberem que ele carregava no peito. Hoje, ele prefere ouvir o vento nas árvores do jardim. Prefere observar os netos brincarem com a curiosidade que um dia ele teve. Prefere o som de uma nota bem tocada ao aplauso de uma arena. Últimas palavras, como ele quer ser lembrado. Espero que digam que fui honesto, que a música que fiz veio de um lugar real. E se alguém ouvir daqui a 100 anos, que possa sentir isso. Benny Andersson,